O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Nesta semana, nós discutimos sobre corpo, saúde e direitos reprodutivos. E hoje preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Nós temos o privilégio de sermos contemporâneas de Michel Audin, um grande filósofo humanista que traz a clareza de que para mudarmos o mundo é preciso primeiro mudarmos a forma de nascer. Se nascemos de uma forma respeitosa, amorosa, cuidada, com excelência científica, respeitando inclusive os processos biológicos da mulher, da via de parto, do tempo do bebê, do tempo hormonal do corpo dessa mulher, que esteja preparado para esse parto, porque tudo é perfeito, esse processo depende de uma série de alterações hormonais, depende dessa mulher se sentir pronta, desse corpo estar pronto, do bebê se encaixar. Depende dessa passagem vaginal que vai dar conta de absorção de uma série de proteção de micro-organismos, do acesso à contração e à expansão que vão facilitar a que esse pulmão do bebê também seja capaz de sofrer essa expansão e contração, como é a respiração, e tantos outros processos. Posso trazer aqui também Le Boyer, que foi um grande pai da humanização, né? O Le Boyer, precursor, para mim, a maior referência como autor de parto humanizado, que nos traz para encarar esse parto, a gente precisa se colocar no lugar do bebê, para você poder entender o que é a humanização do parto e respeitar de fato esse momento. Se coloque no lugar do bebê, como você gostaria de nascer, de chegar a esse mundo? Não é possível que você tenha violência obstétrica, que alguém esteja gritando com a sua mãe. O bebê vai absorver tudo, todas as emoções, todas as alterações hormonais que essa mãe passar, desde antes da concepção, gravidez, parto. E também puerpério enquanto essa mulher estiver amamentando. Como é possível admitir que haja violência contra essa mulher durante todo esse processo? Como é possível chegar ao mundo de uma forma violenta? Esse mundo vai melhorar como? Esse mundo vai entrar em paz como? Se você já chega gravado na tua célula pela violência. Isso não é admissível. E essa é uma luta, um ativismo que deve ser não só das mulheres, mas de toda a humanidade, porque todos nascem. Todos são gerados, concebidos, gestados e nascem. Como é possível sentir e lutar pela paz, pela não violência, se você já chega com a violência gravada em si? Seja violência obstétrica, e aí a gente vai expandir esse termo violência obstétrica, é um termo obstetra, é o obstare. Obstar é estar ao lado. Então, violência obstétrica é algo que pode acontecer com médicos, com enfermeiras, com doulas,
com maridos, com qualquer um que esteja ao lado dessa mulher durante o processo de concepção, gestação e parto e puerpério. Então é preciso tomar essa consciência também. É preciso tomar consciência de que esse momento deve ser cuidado por todas as pessoas que estiverem na rede dessa gestante, sejam profissionais ou não profissionais. Porque a violência, ela permeia a humanidade em vários níveis. Então é preciso que a gente tome consciência de que a gente precisa proteger esse momento de várias formas. São necessárias medidas de saúde pública, mas também medidas de assistência social, medidas de recursos humanos, medidas de acesso dessa mulher à informação. O acesso à informação ele é uma discussão que vem muito antes do acesso à saúde. Porque só acessa a saúde quem já tem alguma informação. Só acessa a saúde quem tem condição, por exemplo, de pagar um transporte para chegar. Então, quando a gente fala de acesso, a nossa discussão tem que ser muito antes. Acesso à dignidade, a uma maternidade digna, ele tem que ser discutido muito antes. Ele tem que ser discutido, inclusive, no planejamento familiar. Porque depois que essa mulher engravida e descobre essa gravidez, por vezes 3 a 4 meses, talvez ela já tenha passado por vários processos de violência, de exclusão social, de exclusão financeira, de exclusão histórica, de exclusão dessa proteção. Às vezes ela sofre violência em casa ao engravidar. Um companheiro violento, uma família violenta, uma situação de vida violenta, de exclusão de pobreza, até de desnutrição, de exclusão do acesso ao alimento. Uma política pública saudável para uma maternidade digna tem que considerar a questão nutricional, alimentar dessa mulher. É violento não ter o que comer. É violento não ser respeitada em suas decisões. É violento não poder seguir naturalmente todos os processos dessa gravidez. É violento não ter acesso a medicamento, a assistência, a também apoio psicológico, a rede de apoio. É violento não poder ter certeza onde vai parir, não poder proteger o próprio filho, não poder se proteger. São vários níveis de violência. O que eu chamo de violência obstétrica é qualquer violência que vai atingir essa mulher, qualquer ausência, qualquer situação que vai agredir essa mulher nesse processo gravídico puerperal. Hoje já temos vários estudos científicos que comprovam métodos de alívio da dor que não têm medicalização. São métodos de massagem, de aromaterapia, de cuidado. A simples confiança, e eu percebo isso claramente quando a gente tem uma relação com o paciente, quando a gente tem um laço afetivo com essa paciente e a gente chega no momento do parto dela, a gente tem um olhar, um olho no olho. Estou aqui para você, para para estar ao seu lado, para estar contigo. Isso é fundamental, esse respeito, essa disponibilidade, esse afeto que tem que existir num processo de humanização, que tem que existir num processo de parto, que tem que existir para receber um bebê, uma vida que chega ao mundo. Ele é fundamental, esse cuidado, essa possibilidade de dar a certeza a essa mulher que ela está amparada, que ela está cuidada, que ela vai ser respeitada em todos os momentos. Hoje nós temos um instrumento chamado plano de parto, que é fundamental, onde essa mulher define, enquanto ela ainda não entrou em trabalho de parto, o que é importante para ela. Estou com uma tarefa de vir discutir com vocês um tema bem importante, que é corpo, território político, que o feminismo tem a dizer. E aí eu queria dividir um pouquinho a nossa aula, que é muito mais uma conversa, um processo reflexivo do que uma explanação, né? É muito mais uma vocação para a gente compreender o tema e nos posicionar também politicamente, né, com relação a isso. Mas eu acho que o primeiro elemento, pegando esse racal da estrutura proposta no tema,
E pensar corpo-território significa, então, que quando eu associo, né, território e o corpo, que é ser, estar, e o território que está ali onde, né, esse corpo está inserido, significa reconhecer que ele é atravessado, os dois, tanto o corpo quanto o território, são atravessados por relações de poder, dominação, resistência, emancipação. Então, de forma conjunta, né, o nosso corpo carrega as marcas da história, culturas, violências sofridas, mas tem, muito com certeza, das resistências que foram construídas coletivamente, né? E quando a gente diz que o corpo ele é político, a gente afirma que ele é neutro. E logo ele é moldado pelas estruturas, né, sociais, pelas normas de gênero, raça, classe, e inclusive, né, por ideologias coloniais que persistem até hoje e modulam a maneira, né, como o corpo se expressa. E aí esse corpo, obviamente, vai obedecer às normas de gênero, de raça, classe. Então, o que é importante a gente ter dimensão é de que pensar corpo-território não pode ser somente uma reflexão de povos originários, de povos tradicionais vivem em seus territórios e têm uma cosmovisão com relação à sua relação de corpo com o território. Mas é entanto que nós, mulheres feministas, né, que acreditamos que é possível pautar um mundo onde as mulheres sejam socialmente iguais aos homens, numa perspectiva de que a gente possa também apontar um outro feminismo que não queira nos liberar apenas sexualmente, que não queira nos liberar apenas com relação à igualdade salarial. O feminismo, né, o que é feminismo? Aí a primeira pergunta, né, do tema pode ser: que feminismo? Então, a ideia de corpo-território, ela ultrapassa a ideia do feminismo hegemônico, neoliberal. Ela corrompe essa estrutura que é fundada por alguns objetivos muito específicos que obedecem, né, à estrutura burguesa, né? Então, este elemento é importante. Então, pensando este contexto, o feminismo decolonial ele vai surgir como uma crítica profunda ao feminismo hegemônico, que majoritariamente ele é branco, liberal e ocidental, que, obviamente, né, historicamente, ignorou as vozes das mulheres racializadas, especialmente mulheres indígenas, periféricas, camponesas, da força das águas. Então, esse feminismo, ele não considera o território, porque ele tem outra perspectiva. A maioria das vezes ela é urbana, ela nem alcança as dimensões de vida e luta e resistência dos povos do campo, por exemplo, das mulheres camponesas, por exemplo, que não há agroecologia, não há alimento saudável, sim a inserção das mulheres camponesas nessa escala de produção. Então, como é pensar um feminismo, né, quase que cai como uma manta sobre todas as mulheres, único, sem dialogar com o território? Essa, eu acho que talvez seja a primeira reflexão, assim, né, que é muito importante. E o feminismo decolonial, que eu acho que é o que casa com essa provocação do tema corpo-território, que o feminismo tem a dizer, então nos parece até aqui, né, o que a história nos contou, é de que o feminismo que não dialoga com as interseccionalidades, o feminismo que prega que todas as mulheres são iguais, né, ele não versa sobre a realidade, inclusive sobre, né, a vivência, né, dialética dos povos do sul global. Então,
É necessário que nós, enquanto latino-americanas, enquanto brasileiras, que vivemos períodos absurdos de genocídio, escravidão, e que essa violência se perpetua nos corpos que nunca foram ouvidos pelo feminismo liberal. A Lélia Gonzalez, ela traz uma marca, né, muito forte na fala dela, sempre, em seus escritos e em tudo que ela nos deixou, de que ela diz assim: onde estão as mulheres negras quando as feministas estão queimando o sutiã? Ela faz essa provocação na gente para que a gente tenha a condição de pensar um feminismo que para todas as mulheres, um feminismo que alcance todas as mulheres, e o feminismo que dá conta de discutir corpo-território, porque a gente sabe que se tem disputa no seu território, o seu corpo com certeza está em disputa. É um clássico no Brasil, né? A invasão de terras indígenas e a violência contra as mulheres indígenas, a invasão dos territórios quilombolas e a violência perpetuada contra os corpos das mulheres quilombolas, né? Então, isso não é ficção, é realidade e é 2025, né? A gente não pode achar também que ficou lá atrás, né? Enfim, eu sou uma crítica, né, a essa perspectiva de também democracia racial, por exemplo, né? De que parte da população brasileira lida como se existisse, né? Mas uma grande parte vive na pele e sabe que não há democracia racial no Brasil, né? Do mesmo jeito que não há povos no campo, na floresta, nas águas, vivendo em paz. Então, se há território em disputa, há corpos em disputa. Quando a gente fala de saúde sexual e saúde reprodutiva, é um tema que passa desde que o mundo é mundo, né? As coisas, essas relações existem, só que a gente consegue sistematizar elas mais recentemente por meio de leis, né, de conferências, de coisas que conseguem assegurar um arcabouço melhor para a garantia desses direitos. Então, os direitos sexuais e direitos reprodutivos, eles estão dentro dos direitos humanos também. E é eles que conseguem proporcionar a nós mulheres, principalmente, um espaço seguro para exercer a nossa sexualidade, ter direito ao prazer, né, a viver a sexualidade, ou mesmo a não viver, e, ao mesmo tempo, receber cuidados nesse sentido. O acesso aos métodos contraceptivos, o acesso a medicações para tratamento de STs, ou acesso aos testes rápidos, todas essas ações estão dentro desse universo. Em relação a hoje, né, o cenário que a gente tem dos direitos sexuais e reprodutivos, ele ainda tem muito para se melhorar, né, mas a gente consegue acessar com certa tranquilidade alguns serviços, principalmente por meio da atenção primária, que é onde a gente chega, né, no SUS, o primeiro lugar que a gente vai, que são os postos de saúde ou unidades básicas de saúde. No OBS, por exemplo, é onde a gente consegue acessar um método contraceptivo, desde a camisinha, o DIU, ou a pílula, ou o injetável, e também a gente consegue acessar os testes rápidos, que todas as pessoas que têm vida sexual ativa deveriam fazer pelo menos uma vez por ano. Quando a gente fala de outros cenários de uma vida sexual mais intensa, com múltiplas parcerias, enfim, ou no cenário de uma profissional do sexo, uma trabalhadora do sexo, essa frequência pode ser um pouco maior. E aí é importante também discutir com o profissional de saúde que vai te atender ali na UBS mesmo, na unidade básica de saúde, se você tem indicação para usar a profilaxia pré-exposição, que é uma medicação que ajuda a reduzir a chance de você ser acontecer o contágio, né, pelo HIV. Então, ela é específica só para o HIV, mas já é um direito que você pode acessar nesse momento. Outras questões importantes de se levantar é quando a gente fala de direitos sexuais e reprodutivos, a gente também fala do direito à não reprodução. E aí, nesse tema, a gente tem um caminho mais difícil para avançar em termos legislativos aqui no Brasil, porque o aborto, né, ele só é permitido em 3 casos, que é quando a gente sofre uma violência sexual, quando a gente tem um risco de vida materno ou quando tem caso de anencefalia. No caso específico da violência sexual, eu queria falar um pouco mais sobre isso, porque às vezes ele passa despercebido durante os atendimentos, seja na UBS, seja num hospital, no pronto-socorro, que a gente chama de atenção especializada. Então, por exemplo, se uma pessoa está numa festa, decidiu beber,
e acabou ficando mais bêbada do que ela esperava, porque ninguém espera, né, perder o sentido. Isso não dá o direito de ninguém tocar o corpo daquela pessoa sem o consentimento dela, e muito menos de estuprá-la. E se isso acontecer, e se isso ocasionar uma gravidez, essa pessoa tem direito à interrupção legal prevista em lei. Por que eu estou falando isso? Às vezes, quando a gente fala de violência sexual, vem um cenário na cabeça que é muito ligado àquele estupro em via pública, quando um desconhecido faz isso, mas isso pode acontecer com pessoas do nosso círculo, infelizmente acontece com pessoas que a gente considerava amigas, né, até aquele momento, mas que acabam cometendo essa violência. Então, se isso acontecer, você tem direito a procurar um serviço de interrupção legal previsto em lei, e nas 72 horas, logo depois da violência, também o ideal é que essa pessoa consiga procurar um serviço para fazer as profilaxias pós-exposição, diferente da PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que ela visa evitar o contágio por HIV. A profilaxia pós-exposição, ela vai tentar evitar esse contágio depois que já aconteceu um contato inesperado, por exemplo, se uma camisinha romper, ou no caso da violência, um contato inesperado com secreções de outra pessoa. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres, pessoas trans, enfim, qualquer pessoa que tenha vida sexual ativa e que passe por alguma dessas situações. A profilaxia pós-exposição, ela inclui não só a medicação para HIV, né, ela vai ter outras profilaxias também, que é a da hepatite B, por exemplo, profilaxia para sífilis, para tricomoníase. Então, essa pessoa recebe um combo, né, de medicações, assim, além dessa, e também você pode acessar a pílula de emergência, que a gente tem deixado de chamar a pílula do dia seguinte, para que as pessoas tomem ela logo depois que acontecer a situação de contato sexual não planejado ou de violência, né? Então, a pílula do dia seguinte, ou pílula de emergência, ela é tomada em dose única, um hormônio que se chama progesterona, só o levonorgestrel, né, se chama levonorgestrel, que é um tipo de progesterona, e quando você toma essa medicação, pode ter náusea, vômito, e às vezes precisa repetir a medicação, mas a maioria das vezes, quanto antes você tomar, mais eficaz ela vai ser, e na maioria das vezes você não vai ter tantos efeitos colaterais assim. Antigamente, as mulheres pariam em casa, com as suas familiares ao redor, essencialmente mulheres, né? O homem, ele sequer era um ator do parto, ele não participava do parto. Então, essas mulheres pariam em casa, na maioria das vezes com auxílio de parteiras também, locais, né? E elas tinham múltiplas gestações com todos os seus partos em domicílio. Ali pela década de 70, 80, a gente começa a migrar esse evento para o hospital. E com isso, o parto ele se torna um evento médico e hospitalocêntrico, né? Então, a gente, ao mesmo tempo que a gente consegue reduzir morte materna, porque em alguns casos de gestações de alto risco, a gente tinha uma razão de morte materna alta por causa dos partos em casa, a gente também começa a intervir demais. E isso termina retirando o protagonismo da mulher, né, durante o trabalho de parto, que isso significa? Ela deixa de poder escolher as posições que ela quer parir, ela tem geralmente o seu parto muito acelerado, né? Não tem mais aquele ambiente aconchegante de casa, uma luz mais baixa, uma tranquilidade maior. Ela começa a ter que passar a respeitar regras que até então não existiam, né? Então, a gente enxerga também que, com essa ida para o hospital, a obstetrícia, ela ficou durante muitos anos sendo exercida por profissionais que não estavam se baseando em evidências científicas. Então, a forma como o médico atendia aquele parto estava relacionado ao que era mais confortável para ele. E aí a gente tem um exemplo muito clássico, que é a mulher parir na posição de litotomia, que é aquela posição deitada ginecológica, né? Isso aumenta a dor do parto, tem várias implicações, e quando ela paria em casa, ela ficava na posição que desejava. No hospital, ela é obrigada a ficar nessa posição, porque para o médico é mais confortável ficar sentado de frente para aquela mulher e receber aquele bebê, né? Do que sentar no chão, do que até
se recostar, se deitar para poder pegar esse bebê. Ou se a mulher for parir em pé, o médico também tem que ficar numa posição desconfortável para ele. E aí a gente inicia uma trajetória de assistência ao parto bastante complexa, né? Porque a gente começa a usar intervenções que não são baseadas em ciência. A gente tem um grande exemplo, que é a episiotomia, que é o corte no períneo. Então, essa prática, ela não tem base científica de que ela traz benefícios para a mulher. É uma discussão ainda em termos de ciência, mas a gente já sabe que ela não traz benefícios, ela pode trazer muitos malefícios. E aí a gente tem uma geração de mulheres que sofreu violência obstétrica, e aí a gente já entra, né? Vamos entrando no conceito do que é a violência obstétrica, mas uma geração de mulheres que todas pariram, quem teve parto vaginal pariu com a episiotomia. E isso pode ter implicações futuras, né, na saúde da mulher, na saúde sexual reprodutiva e etc. Então, quando a gente pensa sobre assim, o que é violência obstétrica, e esse termo ainda incomoda muitos profissionais de saúde, mas a gente pensa num fenômeno que acontece na assistência à saúde durante todo o ciclo gravídico puerperal, né? Então, eu penso na gestação, no parto e no pós-parto, e também penso, e é sempre bem importante ressaltar, na perda gestacional, né? Muitas mulheres sofrem violência obstétrica no momento que estão passando por esse processo de perda gestacional. E aí a gente pode ter práticas, né, que são inadequadas, abusivas, desrespeitosas, que podem vir através de ações físicas, ou verbais. Então, a gente tem mulheres que escutam falas muito desrespeitosas durante o trabalho de parto, né? Não grita, porque se você gritar, vai ser pior para você. Não grita, porque na hora de fazer você não gritou. Não pode ficar nessa posição. Você não tem o direito de escolher o que que você quer para o seu parto, né? Quanto tempo você quer esperar. Então, a gente pode ter essas agressões verbais, humilhações, negligências, discriminações, né? A gente pode ter também ofensas durante as consultas. É muito comum que as mulheres tragam relatos de homofobia, de gordofobia e principalmente do que a gente chama de racismo obstétrico, né? É, então, pegando esse gancho e essa lógica, a gente precisa trazer dados bem importantes. Em 2011, 2012, a gente teve a pesquisa Nascer no Brasil, realizada pela Fiocruz, para fazer um inquérito, né, sobre a assistência ao parto e nascimento no Brasil. E a gente teve algumas respostas sobre percentuais de episiotomia, né? 46%, 46 a 56% das mulheres que tinham parto vaginal sofreram a episiotomia. A gente tem também mulheres que sofreram a manobra de Christelé, que é empurrar a barriga da mulher para o bebê nascer, e essa manobra ela já está proscrita, ou seja, ela não é indicada pelo Ministério da Saúde há uns bons anos, e a gente teve resultados mostrando que muitas mulheres passaram pela manobra de Christelé. E aí agora, entre 2020 e 2023, com uma pausa por causa da pandemia, a gente agora tem dados preliminares da Nascer no Brasil 2, que foi atrás também de estudar, de fato, a violência obstétrica. E quando a gente pensa nesses dados, a gente precisa olhar com muita coragem e de frente para a questão do quesito raça-cor. A gente tem informações de que as mulheres negras, elas têm mais risco de sofrer violência obstétrica 2 vezes a mais do que as mulheres brancas. Então, isso é um dado muito impactante. Obviamente que a gente sabe que a maior parte das usuárias do SUS são mulheres negras, mas dentro do Sistema Único de Saúde, em comparação com outras mulheres que são brancas, elas ainda assim sofrem mais violência obstétrica.
Importante também a gente dizer que as mulheres indígenas também sofrem violência obstétrica quando necessitam de um parto hospitalar. E, em comparativo, a gente junta no mesmo grupo as mulheres negras e as indígenas no sentido da violência relativa negativa de analgesia. Muitos profissionais de saúde argumentam que as mulheres negras e as mulheres indígenas aguentam mais dor e que, por isso, a gente vai negar a analgesia, né, para diminuir a dor daquele parto, para quem solicite, para esse grupo de mulheres, e a gente também nega mais cesárea. Elas têm uma negativa maior de cesárea, o que é uma discussão interessante no Brasil, porque o Brasil é o campeão mundial de cesárea, então também estamos numa tentativa de diminuir esse número. Porém, quando a gente faz um comparativo de mulheres que são atendidas no pedido da cesárea, as mulheres brancas são mais atendidas, né? Quando a gente fala de violência obstétrica dentro dos sistemas de saúde, no Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, a gente tem mais violência referente a omissões, e isso pode implicar num aumento da razão de morte materna. Então, essa mulher ela foi tão negligenciada que isso causou a morte dela. E na saúde suplementar, no setor privado, a gente tem uma alta taxa de cesariana, o que também pode agravar essa razão de morte materna, porque a cesárea aumenta de forma significativa o risco dessa mulher ter uma hemorragia pós-parto, ter uma infecção puerperal. Então, a gente tem desafios diferentes, mas que, quando juntamos, nos faz refletir sobre a necessidade de uma mudança muito importante dentro da assistência ao cenário obstétrico no Brasil. Fique com TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais. Eu te espero na segunda-feira. Tchau, tchau!